Olá pessoal, esse daqui é o canal Testando, eu sou a professora Léa Mara e a aula de hoje é sobre Guimarães Rosa. Essa aula vai estar dividida em blocos para que nós possamos ter mais tempo para falar sobre esse autor que é, sem dúvida nenhuma, um dos mais respeitados não só no Brasil, como no mundo. Mas antes mesmo da gente começar a aula de hoje, eu já vou pedindo para você se inscrever no canal aqui embaixo. Além de se inscrever, tem um sininho aí do lado, clica no sininho, porque assim que a próxima aula for postada aqui no canal, você vai receber uma notificação no seu e-mail e assim a gente vai ficar em comunicação constante, ok? E aí você não vai perder as aulas próximas do Guimarães Rosa. Compartilha essa aula com os seus amigos, com os inimigos não, hein, gente? Só para os amigos, repassa essa aula para eles, para que a gente possa ficar preparado aí para o vestibular da UERJ. E quem vai fazer os outros vestibulares também, né, gente? E o Enem, afinal de contas, o Guimarães é modernista e o modernismo é recorrente nas provas de vestibulares, principalmente no Enem. E o peso de Guimarães Rosa, meu querido, não permite que ele fique longe da sua prova, ok? Então assista essa aula até o final. Não esquece de se inscrever para você não perder os próximos vídeos. Vamos lá? Vamos começar essa aula sem demoras. E a gente começa falando sobre a biografia desse autor. Afinal de contas, a vida de Guimarães Rosa está muito misturada com o que ele produziu em sua carreira literária. Eu começo a aula de hoje chamando a atenção de vocês sobre o nome da cidade em que ele nasceu. Cordisburgo. É uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, ele nasceu lá em 1908. Cordisburgo é um nome que já tem tudo a ver com Guimarães Rosa, porque afinal de contas, ele é conhecido pelas suas brincadeiras em criar palavras. E a palavra Cordisburgo foi criada por um padre local. Corde vem do latim coração e burgo também da palavra latina que significa pequeno povoado, uma fortaleza. Então nós temos aí uma cidadezinha, um povoado do coração. Essa é a cidade onde nasce o grande Guimarães Rosa. E além disso, ainda falando sobre linguagem, que é a grande vertente do Guimarães, o pai dele também tem um nome super diferente, que é o Florduardo. Então daí você já observa como essa brincadeira com a linguagem envolve toda a vida de Guimarães Rosa. Seguindo adiante, nós vamos perceber que desde a infância, o menino Joãozito, que era como ele era conhecido, sempre teve um apreço enorme pela linguagem. Familiares dizem que quando ele era muito criança ainda, ele costumava ir para a estação ferroviária em busca de livros, revistas, jornais que os viajantes traziam no trem e que eles não se interessariam mais e ele ficava ali tentando pegar aquelas revistas ou até mesmo comprar algum livro que ele pudesse. E isso já mostra como ele tem um interesse absurdo pelo universo do conhecimento, certo? Aos 6 anos ou 7 anos de idade, mais ou menos, ele começa a estudar francês por conta própria. Durante a sua vida, Guimarães conheceu mais de 20 idiomas. Ele falava plenamente 8 idiomas. Mas ele conhecia gramáticas, conseguia se expressar em algumas coisas de pelo menos 20 idiomas. Então, gente, já fica com essa informação. Uma pessoa, um escritor que conhece essa quantidade de línguas, certo? Essa pessoa vai te causar uma certa dificuldade na hora de você ler um texto dele. Porque, afinal de contas, a linguagem em Guimarães Rosa tem uma importância absurda, ok? A gente vai descobrir isso ao longo dessa aula. Indo mais para frente ainda, nós vamos ver que ele se forma em medicina e na hora de exercer a profissão, Guimarães resolve se tornar um médico no interior de Minas Gerais, que era algo muito difícil na época, né? Pouquíssimas pessoas se aventuram, ainda hoje, né, gente? Poucos médicos querem ir para o interior do Brasil, né? E essa situação dele estar no interior de Minas Gerais como médico começou a pesar muito no psicológico, no emocional do Guimarães Rosa. Pessoas próximas a ele dão relatos de que ele chegava a ficar até 2 dias trancado num quarto escuro quando ele perdia um paciente. Então daí você vê que é complicado, a carga emocional
de ser médico no interior para Guimarães Rosa. Daí ele resolve abandonar a medicina. Mas antes disso ainda tem um acontecimento aqui. Ainda sendo médico, né, ainda dentro da sua carreira como médico, ele já estreia, ele publica o seu primeiro livro de contos em 1929. E aí depois ele parte para essa carreira no Itamaraty, que é a carreira de diplomata. Ele se torna um diplomata. Tudo a ver, né, gente? A pessoa que fala 350 idiomas tem tudo a ver. E como diplomata, ele é nomeado cônsul em 1934 e vai para Hamburgo, na Alemanha. Ele fica lá de 1934 a 1945, época da Segunda Guerra Mundial. E nesse tempo que ele está lá, durante a Segunda Guerra Mundial, Guimarães usa o seu cargo e a sua influência para ajudar judeus a fugirem das perseguições nazistas, né? Então ele ajudava os judeus a se protegerem, ajudou os judeus a saírem da Alemanha. Ele e a esposa, Araci, porque a esposa trabalhava era da área dos passaportes lá. Então os dois juntos fizeram esse trabalho. E foi tão importante que em 1985, numa homenagem póstuma, Israel homenageou tanto ele quanto a esposa, que ainda estava viva na época, né? Então, assim, ele fica lá na Alemanha até 1945, ele é preso durante um tempo, certo? Quando o Brasil declara guerra à Alemanha, né? Ele fica preso, mas depois ele é deportado para o Brasil. Aqui ele fica pouco tempo e volta para a Europa, exercendo seus cargos de diplomacia. Quando eles estavam na Europa, Guimarães pedia para que o pai dele escrevesse cartas e nas cartas contasse histórias do cotidiano que ele, pai de Guimarães, vivia, né, lá na cidade deles, em Cordisburgo, para que ele pegava essas histórias que o pai contava, histórias cotidianas ali que aconteciam em Cordisburgo, e para que ele pudesse usar como material, como pano de fundo ali para contos e histórias que ele estava criando. Então o cara, mesmo lá na Europa, ele queria saber do que estava acontecendo lá no interior de Minas Gerais para que ele pudesse continuar criando, que ele não perdesse aquela veia regional que atuava ali nele, né? E aqui, quando ele retorna para o Brasil, ele parte para uma excursão no interior do Mato Grosso. Essa excursão foi muito importante para ele porque ele partiu para essa excursão junto de vaqueiros. E ali ele anotava tudo que ele ouvia, todo tipo de expressão diferente, de dito popular, cantigas, costumes, comportamentos, tudo ele tomava nota, tudo. É uma das coisas que muita gente falava dele, inclusive na época que ele era médico ainda, que ele estava sempre com um caderninho, ó, só tomando nota de tudo aquilo diferente que ele via, ele estava lá escrevendo. Então, dessa viagem aí que ele fez com os vaqueiros, certamente saiu muito material para as grandes obras que ele escreveria depois. Vamos lá. Em 1958, ele passa a residir no Rio de Janeiro, né? Ele não quer mais sair como diplomata, ele resolve ficar no Brasil e aí ele passa a residir no Rio de Janeiro, torna-se embaixador. E em 1963, ele é eleito para a Academia Brasileira de Letras. Ele já tinha se candidatado uma vez, não tinha sido aprovada a inscrição dele. E a segunda vez foi unânime, ninguém teve coragem de deixar o homem de fora, certo? Curiosamente, Guimarães é nomeado em 1963, mas ele não toma posse por causa de uma crença. E aí está uma outra característica pessoal do Guimarães que vai influenciar diretamente a sua escrita. Guimarães era um homem muito espiritualizado. Ele era oficialmente católico, ok? Mas, no entanto, né, ele acreditava em tudo. Fosse no poder da lua, no amuleto, na oração de umbandistas, no kardecismo, ele era um híbrido religioso, ok? Então tudo aquilo que pode ajudar, Guimarães acreditava. E aí a história conta que ele tinha um pressentimento ou uma cartomante falou para ele, agora eu não vou saber te dizer qual é o certo. A questão é, ele acreditava piamente que depois de uma grande solenidade, que seria muito importante para ele, ele morreria. Então, ele resolve não tomar posse na Academia Brasileira de Letras assim que ele é aprovado, né, como membro. E ele
só vai tomar posse da Academia Brasileira de Letras em 1967. Então, em 1967, ele toma posse e falece 3 dias depois no apartamento dele. Que coisa, né? É uma situação no mínimo curiosa, ok? No entanto, sinceramente, eu prefiro ficar com a frase célebre que ele disse, inclusive na sua posse na academia, em que ele fala que as pessoas não morrem, elas ficam encantadas.